Esse é o caso de um paciente masculino de 56 anos, com uma história de tabagista, uma média de 2 maços dia. Constava uma história de etilista no passado, mas sem referência de volume, e atualmente o paciente referia não beber há algum tempo. A queixa principal da entrada dele no pronto-socorro foi uma queixa de dificuldade e dor à deglutição. Segundo ele, há cerca de 3 meses. Era um paciente bastante emagrecido e encontraram vários linfonodos palpáveis no seu pescoço. Não tinha nenhum outro sintoma com aspecto de um quadro infeccioso. Foram pedidos exames laboratoriais e também um exame de tomografia computadorizada do pescoço nessa mesma consulta. Essa é a tomografia que foi realizada do paciente, e quando chegamos na topografia da região do laringe e hipofaringe, notamos que não havia, nesse caso, também uma abertura muito adequada das estruturas do hipofaringe, de tal modo que não conseguíamos ter uma visão muito nítida dessa região. Aparentemente havia uma irregularidade na parede lateral e posterior do seio piriforme esquerdo, mas isso não era de todo convincente só por essa imagem, só por essa projeção, e não conseguíamos também uma nítida distinção até onde estava indo essa aparente irregularidade. Nesses casos, como já foi comentado nos casos de laringe, é sempre muito interessante que seja feita uma fase em fonação, de modo que o paciente consiga tentar abrir o máximo possível a região do hipofaringe, desse modo conseguirmos uma distinção entre as estruturas do hipofaringe e do laringe propriamente dita. Essa é a reconstrução coronal dessa mesma fase anteriormente descrita. Víamos a mesma coisa, tínhamos a região aqui das pregas areoepiglóticas, um pouco das paredes do hipofaringe, mas era difícil uma visualização muito adequada dessas regiões. O que tínhamos muito claramente visível era a presença de vários linfonodos cervicais, predominantemente nesse lado esquerdo, comprometendo os níveis 2, 3 e 4, e já com vários deles com áreas de hipoatenuação, com aspecto de necrose em seu interior. Foi complementado, então, logo depois, com essa fase de fonação que acabamos de frisar. Vejam que nessa fase de fonação, aquela irregularidade que aparentava existir no seio piriforme e parede posterior do hipofaringe é bastante nítida nessa nova fase. Os lados ficam completamente diferentes, as paredes são completamente lisas do seio piriforme, parede posterior do hipofaringe do lado direito, enquanto notamos uma irregularidade e discreto espessamento dessa parede no lado esquerdo. Vejam que essa área começa logo na região do início do hipofaringe, aqui estaríamos próximos da prega faringoepiglótica lateral esquerda, já começamos a ter esse espessamento maior da mucosa e irregularidade da parede. E inferiormente, essa zona se estende até próximo à região das pregas vestibulares. Portanto, existe uma lesão vegetante expansiva ocupando o seio piriforme do lado esquerdo. Na reconstrução coronal, não temos uma nítida visualização dessas lesões, porque elas se encontram predominantemente nas paredes laterais e posteriores do hipofaringe. Não conseguimos uma nítida distinção dessas áreas. Mas vejam, só para complementar, que nessa reconstrução coronal
vemos nitidamente as pregas vestibulares, os ventrículos das laringes e as pregas vocais. Comparem essa imagem com o vídeo glótico 1, que mostra uma lesão em corda vocal, mostrando uma assimetria das cordas vocais e dos ventrículos das laringes em decorrência de um tumor existente lá. Aqui mostra claramente como é o aspecto habitual de se esperar num caso que não tem um comprometimento da laringe. As pregas vestibulares, os ventrículos e as pregas vocais ficam muito nítidos de serem vistos. Após esse exame, o paciente foi submetido a uma endoscopia e foi visualizada essa lesão realmente no seio piriforme do lado esquerdo. Foi feita uma biópsia e o diagnóstico anatomopatológico foi de um carcinoma moderadamente diferenciado. Com isso, o paciente foi submetido à radioterapia e quimioterapia. Um ano após o término do tratamento com rádio e químio, o paciente fez essa nova tomografia. Vejam que a área da lesão não apresenta mais aquele aspecto anteriormente encontrado de alterações na sua superfície mucosa, de irregularidade. Vemos um grande espessamento das estruturas do hipofaringe e do laringe. Isso é comumente encontrado em pacientes após radioterapia. Esse edema, esse espessamento, costuma durar às vezes até por alguns anos e dificulta um pouco a avaliação, inclusive pós-tratamento por imagem. Mas nesse caso conseguimos ver que não havia mais nenhuma sequela e o paciente encontra-se até agora, cerca de 2 a 3 anos após a sua lesão inicial, em bom estado e em acompanhamento. Nessa ilustração esquemática, em vermelho, estamos vendo o que seria aproximadamente a lesão que vemos. Uma lesão que pega a parede do seio piriforme lateral e também a sua parede posterior. Não esqueçam que nesse esquema a parede posterior está aberta e rebatida para os lados. Portanto, seria uma extensão aproximadamente igual a desse desenho. A seta em verde mostra a prega faringoepiglote, a partir da qual se inicia o seio piriforme, o hipofaringe, portanto. E a lesão se estende até aproximadamente as pregas vestibulares. Numa classificação da JCC, esse tumor seria um tumor T2, porque ele teria uma dimensão entre 2 e 4 centímetros e não causa nenhuma fixação da laringe. Quanto aos linfonodos, como vimos, ele tem vários linfonodos unilaterais no mesmo lado da lesão, nenhum deles maior do que 6 centímetros e também sem extravasamento linfonodal. Então seria um tumor T2N2B.